Vamos lá. São situações, né? Primeiro, essa do Andrei. Como você disse, o Palmeiras fez o certo em cancelar a negociação, até porque o Chelsea só faltava falar: ó, vocês vão pagar o empréstimo, vai ser até julho, eu vou lá no X, vou pegar um balde, um TLD, vocês vão pagar tudo também, aí eu vou lá na Áudio tomar um negocinho com a Lê, e depois eu vou ali na pastelaria brasileira, pego uma porção e vocês bancam tudo, beleza? Porque o Chelsea virou totalmente a jogada para, né, não liberar o jogador Palmeiras, e aí são algumas manobras que o Chelsea já vem fazendo na atual janela de transferências com os novos proprietários, né? O Chelsea mudou várias vezes as cláusulas para a contratação do Enzo Fernandes, até o Benfica finalmente ceder e vender o jogador. Mudou tantas vezes as cláusulas da saída do Ziyech para o Paris Saint-Germain, que a contratação também não foi fechada, a janela de transferência europeia foi encerrada sem que essa negociação fosse concluída, sendo que o Chelsea ainda mandou vários documentos errados para o PSG. Então, é uma nova gestão do Chelsea que se acha a dona do mundo, se acha a superior a todos. Então, se não for do jeito deles, não é de jeito nenhum. E o Palmeiras foi bem nessa última, que o Chelsea queria receber ainda pelo empréstimo, e que o empréstimo seria só até julho. Só que tem um ponto muito importante, que foi isso que você disse também, Coste, aí no que a gente ouviu da palavra da presidente Leila Pereira nessa entrevista coletiva que ela concedeu no dia 16 de janeiro, quando o Palmeiras lançou a sua conta digital. Ela prometeu reforços, ela afirmou que as conversas estavam em andamento e bem encaminhadas. Ela disse que novas situações iriam acontecer. Só que o Palmeiras travou a negociação com o Matheus Henrique quando soube dessa possibilidade do Andrei. Então, se você trava uma negociação, você tem que ter certeza e toda a garantia do mundo que a outra vai dar certo. Porque você abriu mão de um reforço, você abriu mão de um jogador que poderia chegar para ajudar, é óbvio. Matheus Henrique, ele não é o suprassumo do futebol, ele não é o novo Casemiro, ele não é o novo Emerson Puma, não é o novo Gilberto Silva, não é, grandes jogadores da história do futebol, não é o novo Falcão, mas é um jogador útil, seria um jogador útil. É um jogador que já mostrou no time do Grêmio que tem uma capacidade técnica para desempenhar um bom futebol. Na Itália encontrou um pouco de dificuldade, mas aqui no Palmeiras talvez fosse um cara que conseguisse fazer um pouco mais que o Atuesta, um pouco mais que o Jailson, fosse uma peça importante exatamente para essas questões. Se perde o Zé, vai fazer o quê? Se perde o menino, vai fazer o quê? Muito provavelmente o Abel Ferreira vai colocar o Luan de volante, porque já é uma tendência. É quando você fala da Supercopa do Brasil, nesse ponto, né? Ah, foi um cala-boca agora, foi o momento onde todo mundo falou: o melhor time, o melhor elenco não era o deles, e quem foi campeão foi a gente. Mas olha as alterações do Abel. O Abel colocou a Atuesta? Não. Colocou o Tabata? Não. Ele colocou um zagueiro para jogar de volante e um lateral para jogar de meia. Porque ele sabe que nesses jogos ele tem que colocar os mais experientes, tem que colocar os caras que realmente vão suar a camisa, que vão ter o sangue ali dentro de campo, jogadores que já têm uma certa rodagem. Então, o próprio Abel, em jogos grandes, ele prefere a improvisação do que fazer alteração jogador por jogador em determinado setor. Porque o Luan, mesmo ele sendo zagueiro, como primeiro volante, ele é melhor que Jailson, que é primeiro volante de origem, melhor que o Atuesta, que eu não sei qual função que ele faz no meio de campo, se ele é primeiro volante, segundo volante, meio armador, meia esquerda, meia direita, porque é um cara que não conseguiu render. Então, isso é o que mais atrapalha. O planejamento do Palmeiras nesse começo de ano, principalmente questão de reforços, é um grande fiasco, é um verdadeiro fiasco. Como é que você trava a negociação com dois caras esperando o ovo sair do cu da galinha, que foi o caso do Andrei? E aí, a galinha não botou o ovo. Você vai fazer o que agora? Vai trocar o ovo pelo quê? Vai fazer que nem o ex-presidente do Santos falou, Modesto Roma Júnior? Você fazer um omelete, você precisa de bacon, você não precisa de ovo? Não, não, você precisa do ovo para ter o omelete, né? Já que o nome é omelete. Então, esse planejamento é ruim, o planejamento foi equivocado. O Palmeiras já sabia desde o ano passado que o Danilo ia sair. O Palmeiras viu o Gustavo Scarpa assinar um pré-contrato com o Nottingham Forest no meio do ano passado, então já sabia que esses dois sairiam do time. E não foi atrás de jogadores à altura. O Tabata, inicialmente, ele está chegando para ser o eventual substituto do Scarpa, o eventual substituto. Ele nunca chegou composto para ser. E aí o Palmeiras perde um titular para trazer um reserva do Sporting de Portugal.
que é um nível até abaixo do que hoje o Palmeiras precisa. Então, o planejamento é ruim. Só que aí, um outro ponto que é importante falar, e aí não é passando pano, até porque erra também, o Anderson Barros, fala em muitas coisas, não fala muitas coisas, é um cara que a gente praticamente não lembra qual é a voz dele, exatamente por ele não se expressar, e no cargo que ele está, uma das obrigações é ele conversar, é ele prestar esclarecimento à torcida, e aí, como ele vai fazer isso? Ele pode fazer por rede social, pode falar em entrevista convencional à imprensa, pode falar no tal do podcast que o Palmeiras montou, então tem que ter um jeito dele falar, e não fala. Ah, mas ele é mais quietão, ele trabalha... Tem que falar, é a função do cara, é o cargo do cara, não precisa ser o Alexandre Matos, que toda hora aparecia para falar alguma coisa, dar uma garganteada, subia um pouco mais da história, mas era um cara que pelo menos falava, tentava ser franco, né? Sabia jogar muito bem esse jogo político de bastidor do futebol, e um cara que, quando precisou, deu a cara a tapa. O Anderson Barros, ele não dá a cara a tapa, e eu acho que isso é um grande erro. Só que um erro também fundamental é a direção do Palmeiras com a Leila Pereira e o próprio Boazzi. Os dois também não aparecem, os dois também não falam. E a Leila que assina o último documento. A Leila é a dona do pagamento. Se o Barros dá o ok e a Leila não assina, nada vai acontecer. Se o Barros não dá o ok e a Leila assina, passa por cima do cara e aí acontece alguma coisa. Então é isso. A última palavra, o último caso, a última situação sempre será da presidente do time, porque ela é a presidente do time. Não é função do Barros assinar nenhum cheque, não é função do Barros dar a palavra oficial do clube. Quem tem que fazer isso é a presidente do clube. Só que muitas vezes ela não faz isso também. E aí, quando precisa falar, também não aparece, some, não vai de encontro aos microfones para prestar contas ao torcedor. E é isso que mais incomoda. O planejamento é ruim, quem devia estar à frente do planejamento some, e aí sobra para o teto de vidro, que é o Abel Ferreira.